Oi, tudo jóia? Voltamos com o programa que é o campeão de audiências deste canal. Corrigindo a sua redação, hoje estamos corrigindo a redação da Sofia. Eu já andei dando uma olhada na redação da Sofia, por isso tem algumas anotações, mas você vai me ajudar a corrigir hoje, como sempre. Lembrando sempre que temos vídeos semanais com comentários de texto, estruturas, materiais. Aproveite, assine o @InstaJanaRabelo. Se você quiser ver a minha vida pessoal, você vai lá no Instagram, @JanaRabelo. Se você quiser tirar 1000 no Enem, você vai lá no YouTube e vai assinar o canal. Temos vídeos semanais. Então vamos lá, parei de enrolar a Sofia. O tema desta semana é a automedicação. Então vamos lá destacar o tema de hoje. A automedicação pode ser entendida. Então a Sofia optou por uma estrutura de introdução que a gente chama de introdução por definição. Perfeito. A automedicação pode ser entendida como a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de indivíduos não habilitados. Eu tendo a não gostar da expressão por conta própria. O que eu sugeriria? A automedicação pode ser entendida como a utilização de medicamentos, vírgula, seja de maneira autônoma, vírgula, seja por indicação de indivíduos não habilitados, ou seja, sem orientação médica. Entretanto, o por conta própria não está necessariamente errado. Eu só acho estranho, entretanto, eu não posso tirar ponto só porque uma expressão é feia, lembrando sempre que feio também respira. Continuando, a automedicação pode ser entendida como a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de indivíduos não habilitados, ou seja, sem orientação médica. Cada vez mais as pessoas autoavaliam seus sintomas e, guiadas pelo senso comum ou por uma pesquisa na internet, decidem qual medicamento lhes parece favorável. Tranquilo, uma das coisas que eu acho mais interessantes no texto da Sofia é que ela usa mecanismos coesivos não tradicionais. Em vez de colocar entre esses dois períodos, por exemplo, uma conjunção ou um pronome demonstrativo de retomada, ela faz um tipo de ligação, de coesão, que a gente chama de coesão temática. Ela mantém o mesmo tema. Como é que eu sei que ela está fazendo isso? Quando ela fala, cada vez mais as pessoas autoavaliam por conta própria. Na hora em que ela fala, por exemplo, guiadas pelo senso comum ou por uma pesquisa na internet, decidem quais medicamentos, ela faz uma retomada por meio da palavra medicamentos. Entretanto, eu acho inadequado a repetição de palavras como medicamentos tão proximamente. Então, eu vou contar como primeiro problema na competência 1, porque a competência 1 também avalia a diversidade vocabular, o vocabulário do aluno. Podem se apontar como causas dessa conduta, e aí dessa conduta é a conduta que veio antes, mecanismo coesivo, o sucateamento do sistema público de saúde, que é o argumento 1 da Sofia, e o marketing farmacêutico, argumento 2. Assim, cabe ao governo criar uma política pública com o objetivo de reduzir os altos índices de automedicação entre os brasileiros e de amenizar as graves consequências dessa escolha. Sofia fez o que a gente chama de tese por antecipação da proposta de intervenção. Ela faz um resumo da proposta e nessa proposta eu sei que ela vai colocar uma para reduzir os altos índices de automedicação e outra para amenizar as consequências. Vamos ver se ela segue esse roteirinho? Seguimos para o próximo parágrafo, lembrando, ela só tem um desvio gramatical até agora. É válido ressaltar, primeiramente, então ela faz um mecanismo coesivo de hierarquização dos argumentos, que a falta de investimento na saúde pública no Brasil é evidenciada pelo mau funcionamento, certinho esse mal, porque em oposição ao bom funcionamento, de muitas clínicas e hospitais que carecem de infraestrutura adequada, de produtos médico-hospitalares e muitas vezes, inclusive, de profissionais. Ou seja, ela está falando sobre o argumento 1, sucateamento do sistema público de saúde. O que eu acho mais interessante, mais positivo, é na hora em que ela vai explicitar o que ela chama de sucateamento.
falta de infraestrutura, falta de produtos e de profissionais. Gosto especialmente do uso do inclusive, que mostra que existe uma gradação dos argumentos das falhas menos graves, infraestrutura, até as mais graves, profissionais. Esse sucateamento, e aí esse sucateamento retoma o sucateamento anterior, acaba gerando descrédito e impaciência por parte da população em relação ao SUS, Sistema Único de Saúde, que, por esse motivo, é pouco utilizado. Se vocês observarem, eu já tinha marcado esse pouco utilizado aqui, por quê? Na verdade, gente, o SUS é muito utilizado. A gente observa a superlotação de algumas estruturas do SUS, foi o que eu indiquei lá atrás. Isso é um erro de competência 3. Existe uma incoerência com a realidade. Então, isso poderia ser um problema para ela, para a competência número 3. Fazendo assim com que muitas pessoas recorram ao uso de medicamentos sem prescrição médica. Ou seja, o descrédito faz as pessoas se automedicarem. Em segundo lugar, evidenciam-se as estratégias utilizadas pela publicidade farmacêutica, que é o segundo argumento, o marketing farmacêutico, para convencer os indivíduos a comprarem determinado medicamento. Logo, o mesmo marketing reproduz a dinâmica das relações de poder explicada pelo filósofo Michel Foucault em seu livro Microfísica do Poder. Então, ela está usando a outra área do conhecimento, a filosofia, para explicar a automedicação. Aí não adianta só mencionar o Michel Foucault, ela precisa explicar o Michel Foucault e aplicar o Michel Foucault à redação. Ela vai agora fazer a explicação. Visto que, para ele, para o Michel Foucault, mecanismos ideológicos disseminados por instituições são, por elas, usufruídos como método de controle dos indivíduos. Ok, explicou a obra do Foucault, mas eu preciso que ela aplique isso ao repertório, o repertório ao tema para ele ficar produtivo. Isso se confirma devido à inegável capacidade de tais propagandas em convencerem o espectador da sua autossuficiência médica e da necessidade de determinado medicamento para o controle de diversos sintomas. Então ela termina explicando o que é o Foucault, o que é a aplicação do Foucault ao tema. Vamos então para o segundo desenvolvimento. Os reflexos desse uso inadequado e indiscriminado, ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Ela faz uma coesão por meio do pronome demonstrativo e, além disso, ela usa palavras de opinião para explicitar a sua posição diante desse quadro. Os reflexos desse uso inadequado e indiscriminado de remédios, por dosagens ou por tempo de utilização incorretos, por exemplo, são múltiplos e graves. Muito interessante a utilização aqui da exemplificação. Para a argumentação não ficar muito abstrata, ela exemplifica para concretizar. São múltiplos e graves, não apenas para o próprio usuário, mas também para a coletividade em geral. Pode citar, no âmbito pessoal, o desenvolvimento de uma dependência no produto. Eu sugeriria que no lugar de dependência em alguma coisa, a dependência por alguma coisa. Aí, no caso, pelo produto. Ou a intensificação de determinada doença, devido ao surgimento de superbactérias, o que pode acabar influenciando na saúde da população. Interessante que ela começa a falar das consequências que ela tinha me prometido lá no primeiro parágrafo. Isso ocorre porque essas bactérias super resistentes... Poxa, Janaína, mas por que super resistentes têm o hífen? Porque termina com R e começa com R. Por terem uma condição genética favorável, são imunes a diversos antibióticos, o que favorece a sua proliferação. Ela escreveu errado, ela escreveu proliferação. Então, ela já tinha um desvio gramatical lá em cima, repetição vocabular. Ela tem o segundo desvio gramatical, 2, até agora ela ainda garante o 200. E dificulta, principalmente sendo em larga escala, o tratamento da enfermidade, fazendo com que haja uma sobrecarga no sistema de saúde. Motivo para a gente amar a Sofia. Observem que ela faz uma consequência direta e individual, a dependência, e uma consequência indireta, coletiva e a longo prazo, a sobrecarga ao sistema de saúde. Isso mostra que ela tem uma maior complexidade argumentativa. Precisamos, portanto, resolver os problemas criados. Faz-se necessário, portanto, ela faz o mecanismo coesivo,
Objetivando indica objetivo. Minimizar o abuso equivocado. Isso é redundante. Todo abuso é equivocado. O abuso de medicamentos e reduzir a incidência de superbactérias na sociedade, que o governo federal, que é o agente dela, responsável por garantir a saúde da população, ela detalha a escolha do agente, terceiro elemento, aumente a ação, a eficiência do SUS. Essa ação deve ser realizada por intermédio, ela indica o meio do redirecionamento dos investimentos encaminhados para a saúde, de forma que, como ela faz o efeito do efeito, isso é detalhamento, as clínicas e os hospitais públicos tenham capacidade de suprir as necessidades médicas da nação. Vamos, portanto, à nota da Sofia. Primeira coisa, a Sofia tem apenas 2 desvios gramaticais, nenhum desvio sintático. Portanto, ela merece o 200. Competência número 2. Ela tem um texto que fala do tema, que atende às características do texto dissertativo argumentativo, há uma tese mega explícita. Além disso, ela tem um repertório sociocultural que é produtivo. Mereceu o 200. Competência 3. Eu só consegui encontrar uma falha na argumentação dela, que é a ideia de que o SUS é pouco utilizado, o que é incoerente com a realidade. Dava para ser um pouquinho mais chata também e apontar esse abuso equivocado, que é uma redundância, é um problema semântico. Portanto, um corretor de boinha, 200. Um corretor mega carrasco, talvez mais carrasco do que eu, 160. Competência número 4. Ela tem mecanismos entre todos os parágrafos. Vamos lá destacar. Primeiramente, esse uso inadequado. Portanto, além disso, dentro dos parágrafos, ela tem pelo menos um mecanismo coesivo. Na verdade, ela é minha aluna, então ela faz mais do que o Enem pede. Ela coloca, no mínimo, 2 mecanismos coesivos dentro do parágrafo, que é o que eu te sugiro. Portanto, mereceu cada um dos 200 pontos que eu estou dando para ela. Por fim, a gente tem aqui competência número 5. Ela fez os 5 elementos de maneira clara, explícita. Eu consegui colocar em cima de cada um deles o nominho. Maravilhosa. Mereceu o 200. Portanto, dando uma olhada na redação da Sofia, ela poderia tirar 1.000, corretor mais de boa, corretor mais carrascão, 960. Ela ficaria, portanto, no Enem, que a média aritmética das 2 notas dadas pelos corretores, 980. Sofia está de parabéns, você também estará de parabéns se você assinar o canal, compartilhar, curtir, deixar o seu comentário, assinar, né? Clica no sininho e vem comigo tirar 1000. Os meninos estão aqui na salinha assistindo a este momento e eles estão rindo de mim. Mas, por favor, não desistam de mim. Eu sou um pouco estranha, mas eu corrijo a sua redação. Um beijo.